Vem, vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer. Quero renascer. Vem, vem. Vem, 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 Espírito Santo. Transforma minha vida. Quero renascer. Quero renascer. Quero abandonar-me. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Espírito Santo, ua, ua, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, Espírito Santo, ura, ura, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito sopra. Vento do Espírito sopra neste lugar. Refaz a minha vida. Vem me renovar. Vento do Espírito sopra neste lugar. Refaz a minha vida. Vem me renovar. Espírito Santo, ura, ura, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, ura, ura, transforma-me, quero renascer. Programa musical Acordes para Jesus. Na TV Capital, aqui em Teresina, no estado do Piauí, na região do Grande Disseu. É um programa que quer valorizar você músico cristão, músico católico, que tem um tesouro escondido aí dentro do seu coração, de canções que precisam serem mostradas, que precisam serem cantadas, anunciadas, porque no primeiro momento nós somos atraídos pela música, depois pela pregação. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com a Lília, que aconteceu com a Lúcia, que aconteceu com o Vinícius, o André e o João Batista, que não pôde estar aqui, mas no próximo vai estar conosco, né? Me recordo nesse momento da palavra de Deus que está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22, que vai dizer assim: não entregues a tua alma à tristeza. Não permita que essa tristeza venha atormentar o seu coração, porque a tristeza já matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porque nenhum de nós está livre de uma angústia, de uma preocupação exagerada, do medo. Nenhum de nós está livre de ansiedade, depressão, de qualquer distúrbio, de qualquer transtorno. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E o louvor a Deus, a música, a ação de graça, os cânticos espirituais alimentam a nossa alma e faz com que a nossa alma esteja cheia de alegria. Por isso nós vamos convidar ainda o Espírito Santo, vamos chamar o Espírito Santo para que ele seja bem-vindo no meio de nós. E você que nos acompanha, você pode afastar o sofá da sua casa, a cadeira, ficar de pé nessa tarde de domingo, onde nós vamos fazer desse momento um grupo de oração dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa. Para que é melhor?
O lema não é Fique em Casa, mas é um grupo de oração dentro de casa. Vamos chamar o Espírito Santo aí dizendo que ele é bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Vem. Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo. Vem. Espírito Santo. A minha casa também tua casa. A minha família é o teu lugar. Jogou, bateu. Jogou, bateu. Vem em mim morar. Jogou, bateu. Vem em mim morar. E eu quero ser templo vivo. Quero ser um templo vivo E te levar comigo. Quero ser um templo vivo do teu amor. Quero ser um templo vivo e te levar comigo. Quero ser um templo vivo do teu amor. Teu amor. Amém. Vamos sentar um pouquinho, né? O nosso programa Acordes para Jesus, aqui na TV Capital, tem que proporcionar a você, a sua família, a cada um de nós, a alegria do Senhor, que é a nossa força, né? Nós fazemos parte do grupo de oração Santo André, né? Lá na região do Deus Quer, hoje a área pastoral, né? Fazia parte da paróquia de São Sebastião, né? Eu sempre digo, a minha comunidade de origem, paróquia de origem, é Santa Terezinha do Menino Jesus, porque eu continuo morando no Disseu 2, mas atualmente a minha comunidade de missão é o grupo Santo André, na área pastoral de Santo André. E esse programa tem esse objetivo, de fato, de despertar os músicos que estão adormecidos. Conheço dezenas e dezenas de músicos cristãos, católicos, que estão com um ouro escondido, né? Guardadinho, e eu já agendei com muitos que eu conheço, para que semanalmente esteja aqui, mostrando o seu trabalho, divulgando as suas canções, falando da origem da sua missão, né? Como começou a trabalhar com a música. Eu dizia no programa anterior que a música na minha família está no sangue, né? Meu pai era músico, cantava na noite, as minhas irmãs mais velhas cantam também, e a Lúcia, que é minha irmã caçula, canta também, né? E aí o André Saul, que não canta, mas toca, né? Que é sobrinho, o Vinícius, que também tem uma história com a música, a Lília, né? Então nós somos de longos anos, de longas datas nas missões, né? No grupo de oração, na igreja, em Teresina, fora de Teresina, e Deus proporcionou esse momento de graça para nós aqui na TV Capital, justamente para a gente alegrar a sua tarde de domingo, né? A tarde de domingo. Então, cada um, elas vão se apresentar, depois a gente vai conversar abertamente, porque o tempo passa muito rápido, né? Começa aí pela Lília. Meu nome é Lilian Rizeli, atualmente eu moro no Deus Quer, sou casada, tenho 2 filhas e tenho uma neta, a Isis, e muitos filhos espirituais também que eu guardo dentro do meu coração. Cada acampamento de jovens, mais filhos, Mais né? filhos. Para mim rezar por eles, para mim estar com eles, é uma graça muito grande. E dizer que faço parte também do grupo de oração Santo André,
da Renovação Carismática Católica, que onde eu me encontro, onde eu me encho, onde eu me preencho, é a minha Jerusalém, meu grupo de oração. Amém. A Lúcia? Eu me chamo Lúcia, também sou casada, tenho 3 filhos. Está aqui comigo o André e o Samuel. Moro também na comunidade Santo André, no Deus Quer. Estamos aqui a serviço do Senhor. Os nossos músicos agora, que não gostam de falar, mas vão dizer pelo menos o nome, né? É porque música é assim, ele só gosta de tocar, ele não gosta de falar muito nem de cantar não, né? Mas o Vinícius também tem voz para cantar, né? Eu me chamo André, sou atualmente coordenador arquidiocesano do Ministério Jovem, do RCC, e também faço parte Teresina, do grupo né? de Teresina, da Diocese de Teresina, e faço parte também do grupo de oração Santo André. Nasceu lá no Santo André, né? É o André da comunidade Santo André, do grupo de oração Santo André. É o André te perseguindo o tempo todo. Me chamo Vinícius, sou casado, tenho uma filha, faço parte também do grupo de oração Santo André, na comunidade Deus Quer. Então, cada um tem um chamado, tem uma missão, tem uma vocação. Ali o nosso fotógrafo também, o Paulo Samuel, né? Está nos ajudando aqui também no programa. Em um outro momento ele também vai se apresentar, mostrar também suas músicas, quem sabe, né, Samuel? Conversar direitinho para dar tudo certo, né? Nós vamos conversar um pouquinho do chamado de cada um na questão da música, né? Porque a música alimenta a nossa alma. Por isso que o nosso programa é Acordes para Jesus, né? O violão tem 6 cordas. O Ministério Acordes também tem 6 membros. E a música tem esse grande papel de nos transformar, de colaborar também com a nossa saúde mental, de nos aproximar de Deus, né? Já marquei também com a psicóloga que trabalha comigo, que ela vem falar aqui no programa sobre a importância da música como terapia, a importância da música na nossa saúde mental. Mas não é qualquer música, né? Tem que ser uma música sadia, uma música que de fato eleva a nossa alma, porque a música faz parte da nossa vida, da nossa história. Não só quando se fala de uma vida cristã, né? Mas todas as religiões têm canções para adorar o Deus que adora, que conhece, que é anunciado, né? E quando a gente fala do Acordes para Jesus, eu imagino assim, que Deus é cantor, né? Deus é cantor, porque no céu é só louvor, né? E Deus também não se agrada com qualquer canção, né? Por isso que a gente precisa trabalhar as notas musicais. Quem toca precisa cada dia ensaiar, aperfeiçoar o seu tocar no seu instrumento. Quem canta precisa trabalhar a voz, porque Deus se utiliza da nossa voz para alcançar e conquistar as pessoas, né? Eu fui atraído pela canção, né? No programa anterior eu dizia que no primeiro dia que eu fui no grupo de oração, a música que foi cantada foi a Expressioso para mim, também. Senhor, né? Então, não esqueço a música, porque a música nos recorda o primeiro amor, né? Então, nós vamos começar aí pela Lília. Depois que ela terminar a fala dela, a gente canta outra canção, né? Que ela sentir, ou que o ministério for sentindo para a gente ir animando a nossa tarde. Meu contato com a música começou muito cedo, aos 9 anos. Eu comecei participando na Santa Terezinha, com a Missa das Crianças. E aí, quando fui crescendo, com meus 11, 12 anos, fiz o meu primeiro seminário de vida no Espírito Santo, lá no Santo Inês. Ainda era com a obra Carisma, né, que esteve no programa anterior. E esse foi o primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo. E daí, então, eu comecei, através de alguns irmãos, rezar com o grupo de oração Turíbulo do Senhor,
que ainda não era Turíbulo do Senhor, mas era um grupo de oração onde se estava se rezando, se intercedendo para discernir o nome. Nas casas, Nas no colégio, casas, né? nos colégios. E tudo isso foi acontecendo na minha vida muito facilmente. E comecei a cantar realmente com 12 anos de idade. O Antônio José Bem cedo, costuma né? dizer que nós éramos bem feinhos, bem magrinhos, bem feinhos, mas tínhamos algo que era indescritível, uma unção sobrenatural de Deus. Porque nós nos doávamos, nós colocávamos todos os dons que nós tínhamos a serviço da obra e do Senhor. E Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né? Então, isso foi tudo acontecendo a partir dos meus 12 anos. E aí fui crescendo, veio a fase de adolescente e muitas situações que aconteceram. Cantei também músicas em bandas mundanas, seculares, onde eu me afastei do Senhor, mas aquele que bebe da água de Deus volta a ter sede, né? Volta a ter sede de Deus. E eu digo para você que todo tempo perdido no mundo foi um tempo de desgaste, de dor, de sofrimento. E digo para você com toda convicção que aquele que está em Jesus tem as dificuldades, sim, tem as preocupações, mas é aquela frase que o Senhor nos fala: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Não vos preocupeis com nada, em todas as circunstâncias, dai glória ao Senhor. Então, tudo vai de acordo com a abertura do nosso coração. E aí eu decidi voltar. E a música também que me marcou, Antônio José, foi Esse Precioso para mim, e muitas outras que foram cantadas. E ele diz sempre, né, que as músicas mais antigas têm uma unção diferente. É verdade. E eu não consigo rezar sem lembrar dessas músicas que marcaram a minha vida, que marcaram a minha espiritualidade. Então, vamos de música agora, né? Pode ser uma Vamos. mais recente também, uma... Dá para cantar Esse Precioso? Essa música é do Eugênio Jorge, para mim um dos melhores cantores do Brasil, né? Ele esteve conosco no Congresso Estadual no primeiro final de semana desse mês de agosto, no Atlantic City. Foi uma bênção, maravilha, né? Reviver o primeiro amor agora, né? És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Tua bondade é sem fim. Oh, sim, és tudo pra mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em Ti, ó meu Senhor, e sei jamais falhará. Sei que em breve voltarás. Sei que em breve voltarás. Voltarás como o nascer do sol. Nascer do sol para tudo renovar. Bem sei minha vida assim, sentido terá. Sentido terá. Sentido terá. Sentido terá. És precioso para mim.
És precioso Aproveita para rezar para conosco, mim, Senhor. para orar ouvindo essa canção. És grandioso, ó meu Deus, tua bondade é sem fim. Oh, sim, és tudo pra mim. Ainda que os montes, ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar. Creio em ti, ó meu Senhor, e sei jamais falhará. Sei que em breve voltarás, sei que em breve voltarás como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. És precioso, Sentido terá. és maravilhoso, És o Deus de Israel. A música ela tem um grande poder de fazer a gente viajar, né? No tempo. No tempo, no passado. A música ela tem um grande poder de penetrar na mente da gente. Quando a gente ia cantando essa música, eu sentia muito no meu coração o Senhor fazendo pessoas que já participaram, que já estiveram próximo dele, voltar ao tempo e sentir de novo o primeiro amor. Maravilha. Eu ficava olhando ali para os dedos do Vinícius tocando violão, né? E me lembrava também do grande rei na história do povo de Israel, que foi o rei Davi. O rei Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel, né? Numa época de muitas lutas, porque o primeiro rei na história do povo de Israel foi o rei Saul, né? E aí, como tem um tempo para cada coisa, né? Depois do rei Saul veio o rei Davi. Depois do rei Davi, depois do rei Davi, veio o rei Salomão, né? Então, os três grandes reis que se destacaram na história do povo de Israel. Saul, que organizou o exército, Davi, que organizou o palácio, se destacou também pela canção, porque ele era músico, né? E o rei, o terceiro grande rei de Israel, que era filho de Davi, Salomão, que construiu o palácio, né? E eu me lembro da história que está lá no primeiro livro de Samuel, para quem quiser ler um pouquinho da história de Davi, que quando o rei Saul estava angustiado, triste, deprimido, né? Aí chamavam o fogoiózinho chamado Davi para tocar na harpa. E a palavra de Deus diz que quando Davi, que não era rei ainda, tocava, a alma de Saul se alegrava, né? Então a canção tem esse poder de trazer a alegria, né? De curar a alma, curar a tristeza, curar medos, né? Deus é cantor, os anjos cantam sem cessar para ele, né? E ele usa a música para nos atrair para ele. Eu costumo dizer que o louvor atrai a presença de Deus para perto de nós. E a reclamação, a murmuração afasta a presença de Deus, né?
Eu lembrava de algo assim muito interessante. Eu conheço a Lúcia e o Antônio José, ele já tem alguns dias, né? Para não dizer a nossa idade, alguns dias, e lembro muito forte assim no meu coração que nós tínhamos as nossas vigílias a noite inteira e quando dava meio-dia estava todo mundo no grupo de oração. Não No tinha domingo. no domingo, Domingo, né? meio-dia. E aí eu sempre digo assim, Antônio José, não se fazem mais servos como antigamente. Verdade. Mas era um amor tão grande. Nós tínhamos assim as nossas conversas, tinha os nossos atritos e lá nós nos abraçávamos, lá nós nos rezávamos uns pelos outros. A graça de Deus acontecia soberanamente, assim, Deus cuidava de todas as situações da nossa vida. Foi um tempo muito bom. E Ainda cuida. E assim, eu vejo que hoje o Senhor continua a cuidar dos jovens. É um apelo também que eu faço para os jovens, né? Os jovens da nossa igreja. Nós precisamos de jovens dentro da igreja. Que assim como eu, com meus 12 anos, a Lúcia também, com os 14 anos, o Antônio José, muito novo, nos seus 15, 16 anos, né, Antônio? Já começava a sentir e querer buscar mais de Deus. Então, a igreja precisa ser jovem. Eu me lembro muito da frase do São João Paulo II, né? Que fala sobre carismaticamente para os jovens, né? Que precisa de ter uma igreja jovem. Ele dizia também que ele queria estar no meio dos jovens para se sentir jovem, né? Importante. Por isso que a gente luta para que o acampamento de jovens aconteça todo ano no grupo de oração, né? Daqui a pouco nós vamos dar um testemunho sobre o nosso acampamento de jovens que aconteceu no mês de julho desse ano. Maravilhoso. Foi uma bênção. Maravilha, né? Maravilha. Vamos cantar outra canção, né? Pode ser uma canção de louvor? Vamos fazer uma canção de louvor? Vamos cantar uma canção para Nossa Senhora. Cheiro de rosa, né? Não? De oração, né? Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. estás aqui, agraciada. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha aqui está. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá. Eu me lembrei agora cantando para Nossa Senhora
do cântico mais importante das Sagradas Escrituras, que é o canto de Maria, o Magnífica, que foi inspirado no canto de Ana, mãe de Samuel, lá no Antigo Testamento, né? A mãe de Samuel, antes de gerar Samuel, era estéril. E o seu esposo, né, Eucana, queria muito ter filhos. E na época era permitido que o marido que tivesse uma esposa que não pudesse gerar filho, ele se relacionasse com outra mulher. Era chamada a escrava, né? Para dar um filho, porque era preciso deixar herdeiros, né? Porque para o povo de Deus, um homem abençoado, ele tinha que ter muitos filhos, ele tinha que ter saúde e tinha que ter riqueza, né? E isso no Antigo Testamento, né? Porque o Filho de Deus veio sem nenhuma riqueza desse mundo, né? Mas para o povo de Israel, eles tinham que ter muitos filhos, era 12 filhos, 5, 20. Por isso que quando a gente olha também a história dos nossos avós e tataravós, alguns ainda tiveram essa quantidade, né? De 10, de 7, de 12. Conheço senhoras que tiveram 20 filhos, né? Claro que alguns morreram ainda na barriga e não conseguiram nascer e serem educados como os pais sonharam, né? Mas era próprio da história do povo de Israel que um homem, para ser rico, teria que ter muitos filhos, muita riqueza, era muita terra, muito gado, muito rebanho, né? E saúde, né? E quando Jesus veio, mudou toda a história. Jesus veio de onde? Jesus veio de Nazaré. Os próprios profetas diziam, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré, né? Que era um povoadozinho pobre, que ninguém dava valor. E, no entanto, o próprio Deus quis que o filho dele fosse gerado no ventre de uma mulher pobre, sem estudos, que as mulheres não estudavam na época, né? E por isso que a gente ama Nossa Senhora. E nós não podemos deixar Nossa Senhora de lado, de escanteio. Até mesmo porque, como eu havia iniciado, o canto mais perfeito da Bíblia está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56, que a gente recita todo dia, né? Todo dia. Vamos recitar o Magnífica, né? Vamos ficar sim. de pé. Faz um dedilhado aí, depois a Lúcia vai falar um pouquinho. É Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56. Canto de cabeceira. Louvor de cabeceira, todo dia, né? Por isso que a gente recita com todo amor para nossa mãezinha do céu. E Maria disse: A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão que ele está dedilhando. O Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor fez em mim
outra vez. Canta conosco, você que nos acompanha. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Chega, traz um alento na alma, né? Uma paz. As canções de Nossa Senhora faz isso com a alma da gente, né? Por isso que a gente chama ela de mãezinha. A gente tem vontade todo dia de estar no colo da mãe, porque as canções de Maria para Maria traz essa graça pra gente. A gente se sente filho, a gente se sente no colo da mãe. Por isso que não dá para deixar ela de lado, né? Vamos conversar um pouquinho mais, né? Eu acho que eu posso dizer como Maria, o Senhor fez em mim maravilhas. Nós podemos dizer, né? Sim. Quando você começou a falar da leitura de Ana, né? Eu lembrei de toda a minha história. Fiquei emocionada. Porque assim que casei, engravidei logo, assim, acho que um mês depois. E minha primeira filha, para quem não sabe, né, nasceu morta, né, Luciane. 8 meses. 8 meses de gestação. E um certo dia eu estava rezando junto com a canção nova e o padre disse assim, que naquele momento tinha uma pessoa que já estava grávida e que ele estava falando, era justamente na missa, leitura de Ana. E aí ele falava que Deus estava curando uma pessoa que tinha perdido um filho e que naquele momento a pessoa já estava grávida. E aí eu fiquei, meu Deus, será que sou eu? Eu não sabia que estava grávida. Eu disse, Senhor, pois se for eu, e se for um menino homem, eu vou colocar o nome de Samuel. Tem que chamar o Samuel aqui, né? Que quer dizer... Vem aqui, Samuel. Presente vem. de Deus. Vem Olha aqui, o nosso presente de Deus. Vamos aplaudir o presente de Deus. O Samuel. Sente aqui um pouquinho com sua mãe. E eu vou colocar o nome dele, Paulo Samuel, em homenagem ao pai dele, né, que é Paulo Afonso, e ao Papa João Paulo II, porque amo demais João Paulo II. E Samuel, por causa da história de Ana, né? Mas até aí, então, eu não sabia que estava grávida. E pouco tempo depois eu fiz o teste. Acho que não estava nem com 10 dias. Fiquei tão ansiosa que eu fiz logo o teste. Isso foi 2 anos depois, né? Ou foi que eu ano? perdi? Sim. Não, menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Que eu tenho quase certeza que engravidei no dia de Santo André. Foi dia 30 de novembro de 2001. Santo André de 2001. Porque quando a neném faleceu, eu morava na casa de Maria em 2000, né, no ano 2000. E o aniversário de um ano do Samuel foi lá na casa de Maria, na sede da Renovação Carismática Católica de Teresina, que eu morava lá com outros irmãos, né? E aí, poucos dias depois, eu fiz o exame e deu positivo. Aí eu continuei com aquela coisa no meu coração, né? Que se fosse homem, eu ia colocar Paulo Samuel. Se fosse mulher, eu ia colocar Cecília, que é a padroeira dos músicos, né? Cecília, Santa Cecília, padroeira dos músicos. Sim, aí depois já conhecia toda a história de Ana, né? E logo depois fiz a ultrassom e o médico falou, é um homenzinho, que é a pintinha dele. Aí, apareceu eu logo, fiquei hein? muito feliz, chorei. Que às vezes esconde, né? Mas apareceu logo. Chorei e tudo, aí já sabia o nome dele, né? E aí logo, quase 3 anos depois também, veio o André Saul. Por que eu coloquei André Saul? André em homenagem a Santo André, né? E Saul, porque Saul é a semelhança de Samuel, que também quer dizer presente de Deus. Tem esses 2 presentes de Deus, né? Saul foi o primeiro dos 3 reis que eu falei, né? Que se destacou
na história do povo de Israel, né? Saul é um nome forte, né? Então, quem conhece o André Saul, às vezes acha bonito Saul, né? E termina chamando só Saul, né? E não André. Ou então André Saul, né? E o Paulo Samuel, que é presente Presente de Deus. de Deus. E nosso também, né? E a história da música na minha vida, eu acho que é desde a geração mesmo, porque desde quando fui gerada, meu pai era músico. Aí, na minha casa, na casa da minha mãe, praticamente todo mundo canta. Minhas duas irmãs cantam na igreja, eu canto, Tom José canta. E agora a geração continua, porque Isso é bom. Samuel canta, toca também. O André toca, né? Bateria, Eu carrom. costumo dizer que na casa da Lúcia tem um ministério completo, né? O André toca carrum, bateria e está começando a tocar violão. O Samuel canta, tem músicas próprias, faz shows aí, tá mais famoso do que eu, costumo dizer, né? Tem quantas Toca músicas, violão né? também, né? Acho que juntando todas, acho mais de 50. Mais de 50 músicas, Eu lembro né? que no Dá para passado, gravar um LP. no passado, quando eu ia rezar, eu dizia, eu queria tanto criar uma música, nunca consegui. Aí veio o Samuel e tem mais de 50 músicas. Deus vai suscitando conforme Ele quer, né? É, E aí a verdade. Lúcia canta, é da intercessão. Então tem um ministério completo lá. O esposo é diácono, pregador, está em missão em outra cidade no dia de hoje, né? E a graça de Deus vai transbordando, né? Transbordando. A música está no sangue, né? Está no sangue. Quando eu comecei a participar do Ministério de Música, aqui no Turíbulo ainda, né, no grupo de oração, eu participava da intercessão. E aí o Jonas disse assim, Lúcia, bora cantar, tá precisando tanto de gente para cantar, e eu nem sabia que eu tinha esse dom de cantar. E aí, por causa Grande dele, Jonas. eu fui cantar no ministério. E aí, daí, então, descobri que realmente eu era do Ministério de Música também. E eu gosto muito de música, muito, porque a música ela tem um grande poder de te animar, de te alegrar, de te curar, de libertar. A música ela é muito importante na vida da gente. E aí fui fazer universidade, né? Quando fui fazer o meu TCC, foi que eu escolhi. Escolhi o tema música na educação infantil. Coisa boa. E quando a gente estava se apresentando, eu e minha colega, porque deixaram a gente fazer em dupla, inclusive ela teve muita dificuldade na hora de fazer o trabalho, porque teve muitos problemas, mas na hora da apresentação, os orientadores que estavam vendo a apresentação disse assim para a gente, vocês apresentaram o trabalho de vocês como se vocês estivessem cantando. Que coisa boa, né? Coisa boa. E tiramos uma nota muito boa. Então, a música ela é muito importante na nossa vida. Da criança, desde a geração, desde o ventre da mãe. Depois, no passar do tempo, adolescente, jovem. Porque a música ela tem esse grande poder na vida da gente, né? A música como terapia, né? A música para nos animar, para nos tirar da tristeza mesmo, né? E dentro da renovação carismática da Igreja Católica e outras igrejas cristãs também, a gente tem essa graça de cantar e de dançar de forma sadia, né? Não precisa ir até o chão, porque não precisa mesmo, né? Vocês viram que no programa anterior estava a comunidade Carismas e cantaram músicas fáceis, dinâmicas, levantando o braço, mexendo as pernas, dando uma rodadinha, né? Então a gente tem essa graça de dançar para Deus, porque é bíblico também. Davi dançou na presença de Deus e a história do povo de Deus aparece as mulheres dançando, tocando tamborins, né? Então o louvor faz parte da nossa vida, a música faz parte da nossa vida, as músicas seculares que têm uma letra sadia também, e a gente costuma dizer, cantar e falar das canções de MPB, né? Então, a gente precisa ter o discernimento do que cantar. Porque como cristãos,
filhos de Deus, servos de Deus, nós não podemos estar cantando qualquer música que venha denegrir a imagem da mulher, do ser humano, porque isso não é bom, né? Então nós precisamos selecionar as nossas músicas, né? Falando assim um pouquinho do nosso trabalho, como que a gente trabalha com a música, em especial no grupo de oração, na igreja, né? Mas todos nós também já animamos missas especiais de casamento, 15 anos, formatura, né? Os meninos mesmo antes de vir para cá para o programa estavam tocando missa, né? Então, o nosso trabalho é muito amplo, né? E aí eu queria pedir ao nosso diretor, se fosse possível, para mostrar aí o nosso VT lá na Casa de Retiro, Imaculado Coração de Maria, no Ceará, né? A Casa de Retiro é um dos patrocinadores desse programa. Aí Yeshua Grife também, que é do André Saul. Quando ele tiver coragem, ele também vai dar uma entrevista para falar sobre esse projeto aí, Yeshua Grife, né? E essa equipe boa aqui é uma equipe que me acompanha nas missões, na coordenação da Casa de Retiro Imaculado Coração de Maria. E a graça de Deus vai nos acompanhando, sem que a gente coloque barreira. Porque quando a gente coloca barreira, quando a gente coloca dúvida, Deus não age. Mas quando a gente diz um sim, assim, com convicção, ele vai abrindo as portas, né? Todo mundo aqui trabalha. Ele vai dando um jeitinho, né? Tem família, né? E aí a graça de Deus vai nos acompanhando. E Deus vai colaborando com a gente. E aí a gente percebe que não é a gente que faz a obra, né? A gente só é canal da graça, né? Casa de Retiro Imaculado Coração de Maria, aqui no Sítio Pará, no Ceará, em Viçosa, organiza a sua caravana para conhecer os santuários do Ceará. Venha hospedar-se conosco, organize o seu retiro espiritual, o acampamento de jovens e venha hospedar-se na Casa de Retiro Imaculado Coração de Maria. Eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me. O nosso acampamento de jovens no mês de julho desse ano aconteceu lá, né? Nós começamos a orar 3 meses atrás e as palavras que eram trazidas para nós pelo Espírito Santo na oração, vinha confirmando a nossa oração, né? E aí falava muito de praia, né? Falava muito de praia. O Senhor foi dando discernimento para nós. O acampamento aconteceu lá na Casa de Retiro, que nós mostramos agora há pouco, né? E no domingo nós fomos para a praia, porque as palavras falavam muito de praia, né? E foi uma benção. Nós levamos um ônibus, 50 pessoas, levamos ainda carros dos servos, e foi maravilhoso. O clima estava 20 graus, né? Maravilha. Da noite de sábado para o domingo estava mais ou menos 16 graus. E aí no domingo nós fomos para a praia. Foi uma bênção. Os jovens não nos deram nenhum trabalho, ninguém deu trabalho, né? Depois de 10 anos de fazer missão em Viçosa, no Ceará, eu convidando a minha mãe para ir, né? Hoje ela com 82 anos, ela foi, gostou, não passou mal, né? E foi uma maravilha, né? A gente já está se programando para ir novamente. Porque quem vai lá quer voltar, né não? Verdade. Foi as jovens de 80, né? De 80, 82, a mãe da Lucilene Da com seus Lucilene. 70 e alguma coisa, né? Jovens de 14 a 30 anos. Famílias completas, né? Uma grande graça Verdade. que Deus nos deu, né?
A família da Lúcia estava completa, a família da Lília, a família da Erlane, de quem mais? Lucilene. Da Lucilene, né? Então, isso foi um sinal de Deus também para o acampamento de casais que nós já estamos Rezando. começando a rezar para discernir, pedir um direcionamento de quantos casais nós vamos levar e pedindo discernimento para saber realmente se é lá mesmo que vai ser o nosso acampamento ou se vai ser por aqui, né? O Antônio José lembrou de algo muito interessante, que nós cantamos missas, né? Missas de casamento, missas especiais, né? Porque toda missa é especial, mas tem umas dedicadas. Então, eu lembro de um casamento que nós cantamos, que eu sentia assim, muito forte a presença de Santa Teresinha. E quando terminou aquele casamento, passaram-se alguns dias, que foi no ano passado, a moça disse para mim que ela casou naquele mês e que ela engravidou no mês do aniversário de Santa Teresinha, né? No mês de aniversário de Santa Teresinha. Dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro. E ela vai ter nenê em outubro, né? Que é o mês de Santa Teresinha. Então, confirmou todo o sentimento. Eu falei no ouvido dela, porque nós cantamos rezando. Então, cada canção é uma oração. Já diz, né? Canção é uma oração. É cantar, é fazer com que a melodia do céu chegue até nós pelas músicas que nós cantamos. E o acampamento de jovens não poderia ter sido diferente, né? Ganhei mais 8 filhos, foram 7 dados a mim e uma que quis ser minha filha. Eu digo, seja bem-vindo. Então, o acampamento de jovens é isso. É um continuar da obra de Deus dentro dos grupos de orações, dentro da igreja, semeando para a igreja. Eu costumo dizer que não tem coisa melhor do que a gente entregar aí o sítio da comunidade Carismas, né? Que vale a pena também mostrar, porque é um local maravilhoso para retiros. Fica no Verde Cap, ali logo depois do Bom Princípio. Essa gruta é muito linda, o espaço muito aconchegante, muito propício para oração, né? Como a comunidade divulgou, muitos padres têm feito retiro, né? Eu também já fui lá várias vezes. E você que nos acompanha, vale a pena levar o seu grupo, a sua pastoral, o seu movimento, para participar de um retiro na comunidade católica Carisma, que é uma grande graça para a nossa igreja, para a Arquidiocese de Teresina, né? Quero agradecer mais uma vez os irmãos da comunidade Carismas que estiveram conosco no programa passado, porque é uma bênção ser de Deus, né? O Vinícius quer falar antes de terminar o programa, Vinícius? Deixa para outra vez, né? Então, esse ministério vai estar conosco a cada programa, né? É o Ministério Acordes para Jesus. Então, se você quiser nos contratar também para missas de formatura, de casamento de 15 anos, Missa da Esperança, nós estamos aqui, né? Cada um tem o seu trabalho particular, mas a gente tem sempre um tempinho a mais para servir ao Senhor, né? É muito bom cantar com vocês, porque a gente canta desde adolescente, né? Juntos, bem jovens, e o nosso diretor achou muito bom essa harmonia aqui, né? Sem ele saber que a gente já canta há muito tempo juntos, né? E isso ajuda muito na oração, né? Quando o André Saul cria coragem para falar sobre o projeto dele, né? O Cadu vai mostrar aí o nosso VT agora da Grife e Yeshua Grife, né? Nosso VT aí, porque é também um dos nossos patrocinadores. Mostra aí a camisa, né? Vinícius. Yeshua Grife. Eu mandei o VT, daqui a pouco ele bota aí antes de terminar o programa, né?
Deus. Muito bem. Yeshua Grife, né? Esse vídeo tá muito lindo, né? É a Maria de Fátima, que vai vir um dia aqui ministrar dança para nós também, né? Ela vai ficar lisonjeada com isso, né? O Antônio Neto, que estava aí também, e o José, que toca violão também, maravilhosamente bem. Nós vamos trazer ele nos futuros programas. Vamos estar divulgando também os nossos CDs, que já estão lá no YouTube. Músicas de louvor, músicas de oração, a oração do Cerco de Jericó, a oração do ofício do Divino Espírito Santo. E assim vai. O Espírito Santo vai nos inspirando para a gente ir colaborando com a evangelização e ele também colaborando conosco, né? Então nós vamos encerrando o nosso programa nessa tarde de domingo na TV Capital de Teresina, cantando o Salmo 124. Não dá. Sem Jesus não dá. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, né? Então eu desejo nesse momento que a sua fé seja renovada, a paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo te acompanhe todos os dias da sua vida, que você também seja um colaborador desse programa, uma pessoa que apoia. Estamos abertos aos patrocínios, né? Para que de fato a nossa evangelização possa crescer a cada dia, né? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eternamente firmes, né? Vamos cantar? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Programa musical Acordes pra Jesus. Deus nos abençoe.